Vamos lá, eu espero aí, gente, que a exposição esteja sendo útil para vocês. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos continuar então. Pois bem, esgotamos agora os requisitos necessários para a concessão de antecipação de tutela em obrigações de dar, obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Pois bem, vamos falar agora daquilo que é mais importante, aquilo que, ao meu sentir, de fato demanda a nossa reflexão mais aprofundada, que é o seguinte: a questão de como efetivar, como dar efetividade ao comando decisório que antecipou a tutela. E aqui, mais uma vez, eu vou dividir a nossa abordagem em dois fragmentos distintos. Primeiramente, eu vou fazer a abordagem sob o ponto de vista da antecipação de tutela das obrigações de dar, ou de pagar a quantia certa. E num segundo momento, eu vou falar sobre a antecipação de tutela das obrigações de fazer, que nós vamos ver que os mecanismos de implementação de uma e outra modalidade antecipatória são distintos. Mas, basicamente, toda a disciplina, ou pelo menos assim, o indicativo da disciplina de como abordar essa temática, está inserido no parágrafo 3º do artigo 273 do Código de Processo Civil. E aqui eu peço mais uma vez que os senhores possam abrir o código no artigo 273, vamos voltar, vocês estão com o código no 461, vamos para o 273 novamente. Abriram? Eu já abri o meu código, imagino que vocês também abriram o de vocês. Vamos ver, olhem, por favor, o que fala o parágrafo 3º do artigo 273. Olha o que diz o parágrafo 3º. A efetivação da tutela antecipada observará no que couber, e conforme sua natureza, as normas previstas nos artigos 588, 461, parágrafos 4º e 5º e 461-A do Código de Processo Civil. Então, olha aqui. Primeiramente, artigo 588 do Código de Processo Civil. Se vocês olharem bem, se vocês forem, não precisa de ir lá não vá no artigo 588 não, mas eu já vou dar um indicativo para vocês. Se vocês tivessem abrido o código no artigo 588, vocês perceberiam que o artigo 588 está revogado. Por que ele foi revogado, o artigo 588? Porque, na verdade, com a Lei 11.235, o processo de execução foi amalgamado ao processo de conhecimento, num processo que nós chamamos de, num ato que nós chamamos de sincretização processual. Vale dizer, hoje não existe mais uma ação de execução de título judicial. Só existe uma ação autônoma de execução de título extrajudicial. Por quê? Motivo pelo qual houve essa junção amalgamada do processo de conhecimento ao processo de execução. E o que isso implicou em termos práticos? As normas que dispunham sobre o cumprimento de sentença, que estavam antigamente dispostas no livro 2 do Código de Processo Civil, que fala do processo de execução, foram transportadas para o interior do livro 1, que trata do processo de cognição. O que eu acabei de dizer? O processo de cognição foi amalgamado ao processo de execução. E isso implicou no transporte topológico das normas de execução de sentença do livro 2 para o livro 1. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para vocês que o artigo 588, hoje, é o artigo 475-O do Código de Processo Civil. O artigo 588 regia a execução provisória. E hoje a execução provisória ela é regida pelo artigo 475-O. Então o que vocês vão fazer aí? Se tiverem com a caneta, risca o artigo 588, principalmente quem faz prova objetiva. E está assim, onde está 588, faz um X e embaixo escreve ver artigo 475-O do Código de Processo Civil. Perfeito? Estamos juntos? Entenderam? Posso passar para frente? Posso, né? Tá legal. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Vamos lá, gente. Seguinte.
Agora vamos ver o seguinte. Pois bem, se o artigo 475-O rege a execução provisória, e se ele está no processo civil, no Código de Processo Civil, qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? A primeira pergunta é a seguinte, o que eu falei? Eu só aplico processo comum quando há o quê? Omissão seletiva. Então, qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui nesse tema? Existe norma da CLT que aborde a execução provisória? Tem. Uma norma, desculpe a expressão, nós já estamos falando há muito tempo, já temos um certo grau de intimidade, vou brincar com vocês. Uma norma bem sem vergonha, mas tem. A CLT tem uma norma, um artigo que toca sim no tema da execução provisória. E toca numa perspectiva do direito processual construído à luz dos cânones do Estado liberal. E agora eu quero que vocês abram a CLT. Abram a CLT. Vamos ver o que diz o artigo 899 da Consolidação. Abram lá no artigo 899 da Consolidação. Nossa querida Consolidação. Abriram? Estamos juntos? Vamos lá. Olhem bem o que diz o artigo 899 da Consolidação. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. Até aqui nada que nos interessa, salvo as exceções previstas neste título. Aqui o que nos interessa. Parte final. Permitida a execução provisória até a penhora. Permitida a execução provisória até a penhora. Por que eu estou assistindo? O que a Consolidação fala sobre a execução provisória? Uma linha. E nessa linha ela fala que a execução provisória trabalhista vai até a penhora. E olha aqui. Vocês já devem ter percebido onde eu quero chegar, né? Como eu vou compatibilizar essa regra com a antecipação de tutela? Ora, se a execução provisória se ela for apenas até a penhora, eu terei como efetivamente antecipar a tutela? Me parece que não. Veja bem, olha outra coisa que eu quero que vocês observem bem, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Não são poucas as pessoas que imaginam que antecipar a tutela é decidir antecipadamente. Não é isso, gente. Não é. Antecipar a tutela não é decidir antecipadamente. Antecipar a tutela, o que nós antecipamos é o quê? São os efeitos. Olha o que o Código fala lá nos artigos 273. Que nós antecipamos os efeitos da tutela. Então não basta que nós decidamos antecipadamente. Mais do que decidir antecipadamente, é necessário que o juiz, para dar conta da grandeza da técnica antecipatória, que ele implemente concretamente os efeitos da tutela. Ora aqui, se nós estamos diante de obrigação de dar, e se eu toco a execução provisória, que é a técnica de satisfação, somente até a penhora, eu estarei implementando os efeitos da tutela? Não. Quando é que eu vou implementar os efeitos da tutela? Quando eu efetivamente entregar a quem de direito o valor que está sendo buscado. O dinheiro, o cascalho, de um modo mais vulgar, dito de um modo mais vulgar. Pois bem, na minha leitura, eu não vou me aprofundar nisso aqui, até divirjo da forma como o TST tem pensado o artigo 899, eu faço uma leitura de que o artigo 899 da Consolidação não foi recepcionado pela Constituição da República. Por quê? Porque é um artigo que visa resguardar, acima de qualquer outra coisa, o quê? O patrimônio, a propriedade privada. A propriedade privada merece respeito? Merece. Ela é um direito fundamental? É. Mas ela tem que cumprir uma função social. E o grande valor axiológico, o valor axiológico central da nossa Constituição, não é a tutela cega e restrita do patrimônio. É o quê? É a tutela da dignidade da pessoa humana. Então, todas as vezes que tiver conflito entre o patrimônio e a dignidade humana, a decisão tem que pender para a dignidade. Lembram-se, o que nós falamos?
Quem vem à Justiça do Trabalho geralmente está desempregado e está litigando por verba alimentar. Se eu não entregar antecipadamente esses créditos, desde que presentes os requisitos, em última instância, para preservar o patrimônio, eu estou, ao fim e ao cabo, impondo o quê? Impondo a fome ao trabalhador. Então, me parece que o artigo 899 não foi recepcionado, porque ele, sem exceções, ele protege o patrimônio. E o valor fundamental da Constituição é consubstanciado, é consumado na dignidade humana, e não na defesa irrestrita do patrimônio. Embora eu frise, mais uma vez, que o patrimônio merece proteção, sim. Estão entendendo o que eu quis dizer? Então, olha, eu poderia aprofundar essa discussão, mas não temos tempo. O que eu quero dizer? Esquece o artigo 899. Com o artigo 899, independentemente de toda essa discussão que nós travamos, eu tenho a clareza muito grande de que eu não consigo antecipar os efeitos da tutela. Portanto, nele não está esculpida uma técnica que me permita dar coerência à antecipação de tutela. E nós já vimos que a antecipação de tutela ela é consentânea com o processo do trabalho. Portanto, eu tenho que buscar em outra seara o mecanismo que me permitirá efetivamente antecipar a tutela. E esse mecanismo é o do artigo 475-O. Então, veja bem, o artigo 475-O do Código de Processo Civil, ele estabelece um requisito prévio para que eu possa entregar antecipadamente os valores que estão em execução ao exequente ou ao beneficiário da antecipação de tutela, no nosso caso. Qual é esse requisito prévio? Que o beneficiário, ou o exequente provisório, ou o beneficiário da antecipação de tutela, oferte em juízo, dentro do processo, caução idônea, que possa servir de lastro à eventual necessidade de se indenizar o réu que venha sofrer algum prejuízo com a antecipação de tutela. Então, o primeiro requisito é qual? A oferta de caução idônea. Onde é que está essa disposição? Lá no artigo 475-O. Já abriram lá? Olha o que fala o artigo 475-O. Vamos ver o que ele diz, ó. Seguinte, gente, ele fala o seguinte, ó. A execução provisória corre por iniciativa com responsabilidade do exequente, aquelas coisas todas. Inciso 3. Vamos lá, artigo 475-O, inciso 3. O levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem alienação do domínio, dependerá de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, a princípio, para fazer a liberação de dinheiro, ou se praticar atos que importem na alienação do domínio, faz-se necessário que o juiz determine que o beneficiário da decisão oferte caução idônea. Agora a pergunta é a seguinte, vamos aprofundar. Em todos os casos será necessária a caução idônea? O Código de Processo Civil diz que não. O Código de Processo Civil diz que não. Em algumas circunstâncias, o juiz pode liberar o numerário independentemente da prestação de caução. Em que circunstâncias? Em que circunstâncias? Vamos lá agora, gente, ó. Pega aí o código. Vamos agora olhar o parágrafo 2º do artigo 475-O do Código de Processo Civil. Vejam, olhem aí, o que diz o parágrafo 2º. A caução a que se refere o inciso 3 deste artigo poderá ser dispensada. Então, olha, hipótese de possibilidade de dispensar a caução. Em que circunstância? Inciso 1. Quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de 60 vezes o salário mínimo, o exequente demonstrar situação de necessidade. Perceberam? Então, olha, o crédito tem que ter o quê? Natureza jurídica alimentar, ou ser decorrente de um ato ilícito. Não pode ser superior a 60 salários mínimos. E o beneficiário da decisão tem que demonstrar que está em estado de necessidade. Pergunto aos senhores, essa regra é aplicável ao processo do trabalho?
olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, parece que ela foi construída para o processo do trabalho, né? Ela calha, ela encaixa perfeitamente na lógica do processo do trabalho. Primeiramente, qual que é a natureza jurídica do crédito trabalhista? Natureza jurídica, galera, o quê? Alimentar. Quando não é alimentar, é decorrente de quê? Via de regra, de ato ilícito. Caso de acidente de trabalho, indenização por dano moral, material, estético, decorrente de ato ilícito. O crédito trabalhista, comumente, não vai além de 60 salários mínimos. E o exequente, ou o beneficiário, no nosso caso, de antecipação de tutela, geralmente está em estado de necessidade. Ora, num país como o nosso, em que o princípio da continuidade da relação de emprego não passa de uma falácia, quem que vem à Justiça do Trabalho? Somente as pessoas que estão desempregadas. Quem está empregado não vem à Justiça do Trabalho porque tem medo de perder o emprego. Então, na maioria esmagadora das vezes, o beneficiário da decisão trabalhista está em estado de necessidade porque ele está desempregado. E, portanto, ele necessita daquele crédito para sobreviver e para sustentar a sua família, para a sobrevivência pessoal e familiar. Então, essa regra encaixa assim como luva, como os antigos diriam, a fiveleta no processo do trabalho. Então, no processo do trabalho é perfeitamente possível que nós possamos efetivamente dispensar a caução e implementar os efeitos da tutela antecipada para o trabalhador nessas circunstâncias. Porque o crédito é de natureza alimentar, via de regra ele não vai passar de 60 salários mínimos e, no mais das vezes, o beneficiário da decisão estará empregado e, portanto, em estado de necessidade. Uma última questão aqui. Me digam uma coisa, o que vocês acham diante de tudo que nós já discutimos aqui hoje? E se for necessário eu liberar dinheiro para além de 60 salários mínimos e o beneficiário da decisão não dispuser de meios para ofertar a caução idônea? Será possível, numa circunstância que tal, eu ir além do que diz a dicção legal e dispensar a oferta de caução, ainda que eu vá liberar crédito superior a 60 salários mínimos? Perceberam? Entenderam a pergunta? Ficou claro? Acho que sim, né? Pois bem, vamos voltar naquele exemplo lá do começo da nossa explanação. Lembram? Aquele caso do trabalhador que a caldeira explodiu, ele queimou mais de 60% do corpo. Olha bem, vamos supor que aquele trabalhador precisasse de um tratamento a ser custeado pelo seu empregador que fosse, e nesse caso custava, fosse de custo superior além de 60 salários mínimos. E ele não tivesse, como não tinha no meu caso concreto, patrimônio para ofertar caução. Eu poderia liberar valor para ele, para custear o tratamento além de 60 salários mínimos, independentemente da falta de caução? Me parece que sim, porque nessa hipótese que eu aqui construí, nós temos mais uma vez em rota de colisão quais valores? De um lado o direito à vida, direito fundamental à vida, de outro lado o direito fundamental à integridade patrimonial. Nesse caso, o que tem que prevalecer? O direito à vida. Me parece óbvio esta questão. Se eu não liberar, independentemente de caução, valor superior a 60 salários mínimos, mais uma vez eu estaria fazendo o quê? Assinando a própria sentença de morte do trabalhador. Então veja bem, o que eu quero que vocês compreendam? Principalmente agora o pessoal que presta concurso para a magistratura. Isso aqui é uma questão que aparece muito em segunda fase. E é um raciocínio mais sofisticado, que já é mais direcionado para concurso de magistratura. O que a lei faz, o legislador fez, ao falar que eu posso liberar dinheiro até 60 salários mínimos sem caução, foi o primeiro juízo de ponderação, que permite ao juiz liberar o dinheiro sem maiores justificativas, apenas fazendo a subsunção do fato à lei. Mas isso não é um empecilho, e não pode ser um empecilho no Estado Democrático de Direito, para que o juiz ou magistrado, em sendo necessário, proceda a um segundo juízo de ponderação. Aí não mais feito pelo legislador, feito por ele, magistrado. E aqui, evidentemente, será necessário
que o magistrado se cerque de uma argumentação contundente, de uma argumentação convincente, que demonstre que naquele caso concreto, uma vez ponderados os valores constitucionais em rota de colisão, seja justificável a liberação de numerário superior a 60 salários mínimos, ainda que o beneficiário da decisão não possua lastro patrimonial suficiente para prestar a tal caução idônea. Estamos juntos? Maravilha?